Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius Pereira. Nesse vídeo vamos buscar quebrar objeções de clientes na hora de fechar o contrato. É muito importante que você tenha um cliente que vá até o seu escritório procurando solucionar alguma causa e etc. Mas também é mais importante que após o cliente chegar no seu escritório você consiga fechar o contrato. Senão você realmente não vai ter nada, né? Você não vai ter realmente, efetivamente, conquistado o que você queria, que é um novo cliente. Né? Então, só ter o cliente visitando seu escritório não é interessante se ele não vai fechar o contrato com você. Então, nós vamos trabalhar nesse vídeo possíveis objeções e como quebrá-las na hora de fechar o contrato. Imagine que o cliente chega para você, diz que ocorreu uma situação X ou Y tal, diz, doutor, nessa situação, o que é que eu preciso fazer, quanto é, enfim, quanto é que o doutor cobra para me assessorar nesse serviço? Então, nesse momento você realmente vai ter que calcular qual é o seu custo para manter o seu escritório, né? Para você realmente lucrar, qual é o valor do seu serviço, né? Você não precisa realmente aviltar os seus honorários. E aí você explica o valor. Só que aí o que acontece? Eu, particularmente, já digo, olha, o meu valor é esse, mas nós podemos organizar esse valor, podemos parcelar. De repente você pode dar a primeira parcela com 30 dias e etc. O cliente pode dizer, mas doutor, eu não tenho dinheiro, certo? Quanto é que você recebe por mês? Você teria condições de pagar quanto por mês? De repente você não consegue, por exemplo, dividir em 5 vezes, mas você consegue dividir em 10 vezes, de acordo com a renda do seu cliente. Ou então, por exemplo, o cliente diz, doutor, eu vou ver e depois eu falo com você. Muitas vezes o cliente está em dúvida, né? Ele tem algumas dúvidas sobre o caso, ele não solucionou as dúvidas. É importante você perguntar ao cliente se ele tem alguma dúvida ainda sobre essa situação, né? Ou então, muitas vezes, esse cliente ele depende de alguém para fechar o contrato com você. Às vezes depende de um pai, um primo, um familiar ajudar financeiramente para fechar esse contrato. Você pode dizer, olha, o que é que falta para nós fecharmos o contrato hoje? Você depende financeiramente de alguém para fechar esse contrato hoje? Depende de alguém? Se sim, você pode até se oferecer a falar com a pessoa, explicar os motivos, o porquê essa pessoa deve pagar para você os seus honorários. Então, é mais uma forma aí de objeção. Uma outra objeção que o cliente pode ter também é dizer, olha, você cobrou o valor X, mas o doutor fulano de tal cobrou metade do que você está cobrando. Só que aí você pode levar em consideração alguns argumentos. Muitas vezes o doutor fulano de tal não é um especialista na área, né? E talvez até tenha uma origem duvidosa em relação aos serviços que ele presta, por ser tão barato assim, a depender da situação, lógico, né? Então você deve trazer, atribuir valor ao seu serviço, principalmente, por exemplo, se você já tiver atuado em casos semelhantes. Digamos que você tenha atuado, por exemplo, para 200 processos semelhantes a esse, e você teve um percentual X de êxito nessas ações. Então você vai passar mais segurança ao seu cliente. Você vai mostrar ao seu cliente que, apesar de fulano de tal cobrar X, você teve esse diferencial. Você já teve êxito em ações desse sentido. Você é uma pessoa especialista nessa área, diferente do doutor fulano de tal, e muitas vezes não é. Eu não estou dizendo aqui para você desmerecer o seu colega de profissão, colega advogado, mas apenas para você atribuir valor ao seu serviço. Essas são algumas objeções que o cliente pode dizer. E muitas vezes o cliente pode até pedir um desconto. A depender da situação, você pode fornecer esse desconto, né? Ou então você pode simplesmente passar lá em mais vezes, que o cliente vai fechar com você, tá? Então essas são algumas quebras de objeções, né, que você pode dialogar com o cliente na hora de fechar o contrato, tá bem? Então ficamos por aqui, um forte abraço. Não se esqueça de me seguir no Instagram, Prof. Vinícius Pereira, no YouTube, Professor Vinícius Pereira, certo? E continue acompanhando os nossos vídeos. Um forte abraço.